Independente de adversário, nós respeitamos, claro, todos, mas nós nos preocupamos com nós, em fazer, como eu disse, o nosso melhor, em ter uma performance excelente dentro de campo. Acho que a caminhada continua. Nós queremos cada dia melhorar. Isso no futebol é importante. Não somos uma equipe que não comete erros. Todos nós temos erros, então temos que sempre continuar melhorando a cada dia, a cada jogo, a cada amistoso, para que a gente possa atingir o nosso objetivo maior, que com certeza é a Copa do Mundo. William, quando o Brasil foi campeão em 94, o Raí era o camisa 10 do PSG. 2002 era o Ronaldinho Gaúcho, também camisa 10 do Paris Saint-Germain. E no ano que vem tem o Neymar, né, que é o camisa 10 hoje do Paris. Como você enxerga essa curiosidade? Será que é um bom presságio para a Copa do Mundo na Rússia? Se a gente for nessa lógica, acho que pode dar certo. Mas, com certeza, é um outro tempo, uma outra história. Futebol diferente, futebol moderno. Hoje em dia é muito difícil você encontrar seleções que não sabem e não querem jogar. Todas as seleções hoje querem sair jogando, ter uma técnica boa. Então, nós sabemos que essa Copa do Mundo vai ser muito difícil. Então, cada dia nós queremos elevar nossa concentração no trabalho. Como o professor sempre disse, ser mentalmente forte durante os treinamentos, durante os jogos, para que a gente possa merecer vencer. A gente sempre tem que merecer vencer. Então, acho que esse é o nosso pensamento dentro da seleção. William, tudo bem? William, queria que você falasse um pouquinho mais do Japão. A importância de pegar um adversário de uma escola asiática. Normalmente, a chance de pegar um asiático na Copa é grande, né? A gente vinha jogando com equipes da América do Sul. E a gente sabe que os japoneses são fortes fisicamente, obedientes taticamente falando, né? Enfim, que dificuldade você acha que essa seleção pode colocar para o Brasil? Enfim, a importância de pegar esse adversário com características novas para a seleção comandada aí pelo Tite. Sem dúvida, nós acompanhamos alguns vídeos. Seleção que sai muito rápido em contra-ataque, que sabe jogar, gosta de sair jogando também. Mas, como eu disse antes, nós temos que nos preocupar conosco, com a nossa performance dentro de campo. É claro que respeitamos todos os adversários, independente de Japão, Inglaterra, Espanha. Nós temos que preocupar em fazer o nosso melhor dentro de campo. Esse é o nosso pensamento aqui dentro da seleção. Bonjour, ici Gafar Darwan, la chaîne Coursa News. William, je voulais savoir, l'entraîneur allemand, il a dit seule équipe pour nous à gagner la Coupe du Monde 2018, c'est Brésil. Qu'est-ce que vous sentez sur le parle de entraînement de allemand sur le parle là? Vous pouvez reformuler votre question, s'il vous plaît? La question, c'est entraîneur allemand. Ils ont dit que seule l'équipe pour nous, c'est l'équipe de Brésil. Peut-être ils ont gagné le Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous pensez sur le parle d'entraîneur allemand qu'il a dit ça? Ok, ele falou que o treinador alemão, ele falou o treinador alemão, o técnico alemão, ele falou que a próxima Copa do Mundo seria uma grande possibilidade, seria o Brasil mesmo ganhar essa Copa. Você sente essa pressão pelo fato que realmente as pessoas estão esperando o Brasil para essa próxima Copa do Mundo? Olha, questão de favoritismo, a gente deixa essa parte para a torcida, para a imprensa, etc. Acho que tem muitas seleções com muito potencial, com muita qualidade. Nós sabemos disso. Então, nós queremos, como eu estou dizendo sempre aqui, sempre procurar melhorar, evoluir, atingir níveis mais altos. E a questão do favoritismo, a gente deixa para a imprensa, para os torcedores brasileiros. Hi, Mr. William. The Brazilian national team has improved a lot since Mr. Tite has come. What's the biggest thing Mr. Tite brought to the team?
I think it was a really important when Tite arrived to the national team. He bring for us a lot of things to be strong mentally, always to be focused on the game, and I think that's the most important things. If you are strong inside the pitch, you can win. So always you have to be strongly mentally. Obrigado, Will. Yeah. Pode dispensar. Matheus, calma aí, deixa ele passar para a cadeira. Okay. Again, I'll start Brazilian. Começar, professor. Bom, Tite, que significa, né, em termos de preparação para a Copa a partir de agora, esse jogo de amanhã com o Japão, mas amistoso da semana que vem com a Inglaterra, até pelos testes que você pode fazer, né, no time dessa vez, já que não tem mais a questão da competição, não está dentro da eliminatória? Bom dia. É preparação. Eu não gosto de usar e adjetivar teste, né? É uma nova etapa de preparação nossa. Eu digo assim, ó, que o Bielsa fala uma frase com que eu comungo muito. Eu valorizo muito mais o merecido do que o conseguido. Então, o desempenho da equipe nessa fase de preparação ela é fundamental. Desempenho em alto nível, excelência, ele é, sim, de performance e a minha exigência nessa nova etapa. Tite, a cada vez que está agora chegando, há uma imaginar deve dar uma excitação maior dentro do grupo, que cada vez que vai chegando mais perto da Copa do Mundo, e também uma certa tensão, porque está chegando a reta final da lista final, também a disputa das últimas vagas. Queria saber como você gera emocionalmente esse momento específico agora da seleção que está entrando nessa nova fase, e também casos específicos que você trata, assim, agora, por exemplo, essa semana teve todas mais polêmicas envolvendo o Neymar fora do PSG. Essas coisas podem atrapalhar o foco dele na seleção? Vocês tratam isso também? Como é que fica? Essa expectativa, ela gera, sim, ela é humana e ela é verdade. Eu terminei o vídeo mostrando as nossas duas últimas participações, até porque acaba o jogo, os atletas viajam, já vão para os seus clubes, e eu não dou o feedback daquilo que foi feito de certo e de errado. Então, o primeiro retorno que ele vem, eu dou esse feedback. Queres fazer parcialmente essa... Tite is saying that, offshore there is some stress, and it makes part of all the preparation. It's there is some point that after preparation game, all the players already going back to the club. So for him, he can give them a feedback regarding the game. Aí eles chegaram comigo, eu apresentei os acertos e os erros e coloquei definitivamente o porquê que a gente teve esse desempenho, o que nós temos que repetir como desempenho, os erros que nós cometemos ao longo desses 15 jogos que nós fizemos, e colocando, é uma nova etapa de preparação para o Mundial. Okay. So just Tite was saying that for him now he's with the group, so he can also explain to them the mistake that it was doing in the past and what will be in front of them for the next game before the World Cup. Terminei com um exercício de imaginação, dizendo assim, imagine que agora, a partir de agora, nós estamos classificados e tudo é Mundial, tudo é Copa do Mundo. Para nós, a gente tem que simular amanhã um jogo contra o Japão. Nós dois somos duas equipes que estão no Mundial, como se fosse jogo de Copa do Mundo. Tite explained for all the players that it's really important for them that they are already thinking that every game they will be during the next month, it's already the World Cup, and they have to play exactly
if it was during a game for the World Cup? As situações que elas são de clubes, elas são geridas pela grandeza do clube. Aqui elas têm toda essa dimensão e têm o respeito todo, mas o foco ele é voltado àquilo que aqui a gente tem de trabalho e o respeito que nós temos tido. E, aliás, todos os atletas que vêm, eles são muito bem trabalhados nos seus clubes. Por isso que eles produzem bem na seleção. Atrás. Em qualquer modalidade, a relação do técnico com o jogador é uma relação de confiança, né? O jogador tem que ganhar a confiança do jogador e o jogador confiar no técnico. Como se fosse um programa de milhagem, né? Os jogadores estão ganhando pontos com você desde que você entrou, por isso testando. Alguns jogadores tiveram menos oportunidade de jogar, menos tempo, de minutos em jogo, assim, enfim, para você ver em campo. Como é que você vai fazer para escolher e decidir essa relação de confiança com jogadores que jogaram menos tempo? A avaliação é treino, é antes de treino, tudo conta para você ver quem merece estar na seleção, na Copa? O pouco tempo ele é desafiador. O pouco número de jogos é desafiador para mim enquanto técnico da seleção. Eu digo que o tempo que eu tenho na seleção brasileira é menos que 3 meses de clube. Teach say that it's really a really big challenge because it's just 3 months, so it's really the time. It's such a challenge for him to have this kind of relationship with the player. You have to be really close. Como eu procuro fazer essa avaliação justa, que é o que eu me cobro muito, são os acompanhamentos dos trabalhos nos seus clubes, nos jogos e nos treinamentos. É manter uma relação com os clubes de muita transparência na qualidade do trabalho. Por exemplo, foi solicitado ao Liverpool de que viesse um fisioterapeuta para que pudesse acompanhar, uma pessoa da área, que viesse acompanhar a recuperação do Coutinho. Está aberto, dentro da autonomia da nossa seleção, está aberto. Por quê? Porque nós queremos o bem do atleta, o atleta de alto nível. A gente quer estabelecer uma relação com os preparadores físicos dos outros clubes. A gente quer potencializar o atleta. Ganha o clube, ganha a seleção e nós fazemos um acompanhamento dentro dos jogos, aqui, mesmo que sendo poucos, dos treinos, dos jogos nos seus clubes. Nessa interação, procura-se fazer assim, mas é desafiador. Esse jogo a gente vai ter alguns novos titulares, vai ser o seu primeiro jogo na Europa, na seleção brasileira, e pela primeira vez vamos enfrentar uma seleção da escola asiática classificada para a Copa do Mundo. Nesse sentido, especificamente em relação ao Japão, esse tipo de escola de futebol, qual a importância de se ampliar, a gente que ficou mesmo naquela tecla da América do Sul praticamente o tempo todo? Ela muda características, sim. Os jogos que nós enfrentamos na sua média da América do Sul são jogadores de uma imposição física maior, agora é uma equipe de maior mobilidade, de movimentos, ele sai de uma ação defensiva para uma ação ofensiva com bastante velocidade, ele tem um pivô para infiltração dos seus jogadores de trás, ele tem muito jogo apoiado, muita qualidade, muita triangulação nesse aspecto. Então a gente sim é uma fase de preparação com características diferentes de equipe, para que a gente tenha a condição também de manter um nível alto de desempenho, volto a dizer, ajustando-se às características do adversário. Titi, aqui no meio. Você mencionou há pouco a tentativa de corrigir os erros dos jogos precedentes, dos 15 jogos precedentes nos quais você foi o treinador da seleção. Eu imagino que você queira manter o sigilo da maior parte desses erros, mas você pode trazer para a gente alguns exemplos que você trabalhou com a seleção agora nesses dias? Vou dar um exemplo específico. As cobranças e as bolas paradas, por vezes, nos clubes, os movimentos e as funções dos atletas são diferentes da seleção. E aí, então, tu tem alguns que eles fazem marcação individual. A nossa marcação é setorizada. Por que ela é setorizada? Porque eu gosto sempre de ter uma marcação e cobertura. E quando a gente marca a setor, eu sempre tenho a possibilidade da cobertura. Quando a marcação ela é individual, tu consegue, tal qual o basquete proporciona, um esporte, uma finta, um corta-luz, o jogador ficar sozinho. Nós preferimos. Então, essa é uma das adaptações.
né, que a gente possa. Outros de posição, função. Por exemplo, estou trazendo o Fernandinho para uma função de articulação que no City quem faz é o Davi Silva, por exemplo. Mas que ele pode fazer porque a origem ela foi nesse setor. Só para te dar 2 exemplos. Professor Tite, o Paraná lhe abraça, deseja sucesso mais uma vez, estamos juntos aqui. O senhor está um pouco mais grisalho, né? A seleção judia um pouco. E dentro das várias questões... Como é que é? O senhor está um pouco mais grisalho. Mais? Né? A seleção lhe judia um pouco. Eu tenho várias preocupações que os companheiros de imprensa apresentam, e uma delas que mais me chama a atenção, que o senhor tem, de vez em quando, que achar cabelo em casca de ovo, né? Fazendo esses testes que o senhor faz. Mas o que mais me preocupa é saber como é que o senhor vai trabalhar, junto com o Kleber, com toda a sua comissão técnica, quando chegarmos perto da Copa, e os jogadores, a maioria que está jogando na Europa, estará numa final de competição, encerramento de temporada. É desgastante, muitos vão chegar mais ou menos cansados. Isso lhe preocupa até que ponto e qual é a estratégia para se evitar que esse pessoal chegue estafado? Quando nós montamos a comissão técnica da seleção brasileira toda, ela tem nos diversos setores um profissional. E a gente vai estar tendo, sim, a parte clínica e a parte física, e promovendo sempre essa interação com os clubes. Eu dei o exemplo anteriormente, né, para que o atleta esteja sadio, esteja fresh, esteja bem, esteja com saúde. Então, essa relação preparador físico, Fábio Maceridia, com os preparadores dos clubes, essa relação, porque a seleção está aberta a eles verem o trabalho. Nós mandamos um relatório de todos os trabalhos daqueles atletas que iniciam, daqueles que não iniciam o jogo, dos treinamentos que fizeram. Da parte médica, o Dr. Rodrigo, da mesma forma, essa interação com os clubes, para que preserve a saúde do atleta, ele esteja nas suas melhores condições. Isso a gente procura fazer. Oi, Tite. Você tem, como que por característica diferente dos outros treinadores da seleção, que passaram pela seleção mais recentes, comentar de jogadores que você não anda convocando, e assim como também tem destacado que a lista ainda está aberta, há vagas no time, aparenta ter muitas dúvidas também no meio-campo. Então, eu faço essa introdução para, por gentileza, te perguntar sobre o Hernanes, que é um jogador que vem sendo muito comentado no Brasil pelo alto nível técnico, tido para muitos como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro atualmente, e também com histórico na seleção, inclusive na última Copa do Mundo. Queria a sua opinião sobre ele, por favor. Nós acompanhamos, sim, o grande momento que o Hernanes está, e ficando atento todos aqueles atletas que, nesse transcurso que antecedem a convocação, estejam no bom momento, e principalmente que eles continuem num grande momento por um longo tempo. Né? Teve um momento e uma retomada agora do Hernanes, porque é ambidestro, tem uma qualidade de passe excepcional, finalização de média distância, ajustou-se com o Dorival Júnior numa posição de articulador pelo lado esquerdo, né? E vai estar acompanhando, assim como outros todos que têm essa característica, assim. O grande detalhe, eu volto a dizer, é essa competição leal que todos têm que ter na busca da convocação. Só peço a vocês, só faço a vocês um pedido. Muito cuidado com informações que não são verídicas. Volto a repetir, hein? Vocês têm todo o direito de me perguntar o que vocês quiserem, e eu tenho toda a responsabilidade de ser verdadeiro com vocês e vocês me cobrarem se eu não o for. Só isso em relação a informações a respeito de atletas. Nós temos uma comissão técnica que busca, e o meu contato ele é, no máximo, com o seu técnico. E muitas vezes não pedindo pelo técnico, porque eu coloco o cara em saia justa. Como é que o técnico do atleta vai falar mal do atleta dele? Tite, à sua direita, eu vim conversando no voo com o Osiris e já ouvi um comentário assim, ó, ser técnico da seleção é fácil, porque você conta com os melhores e você faz jogar. É difícil ser técnico de clube, você já foi técnico de clube e hoje é técnico da seleção. E conversando com algumas pessoas, você tem uma rotina normal,
Qual é o momento que você desconecta, que você desliga? Por exemplo, uma viagem dessa para a Europa, do Brasil para a Europa, que momento que você desliga, que você para de pensar um pouco em todo o trabalho que você tem pela frente? Uma vez você lamentou a pausa nas eliminatórias. Dia desse você levantou a possibilidade de ficar mais com o grupo. Qual é o momento que você desliga, que você desconecta de tudo isso? Não paro e gosto de não parar. Me satisfaz, me realiza. São situações diferentes. O clube tu tem um tempo maior para estabelecer uma relação e um vínculo de confiança, se colocou anteriormente, porque tu tem mais tempo com o atleta. Tu consegue observar mais as características, como ele reage, uma intervenção mais forte ou daqui a pouco um conselho. Em contrapartida, o que beneficia o técnico da seleção brasileira? Ele se desgasta pouco com o atleta. Tu não vive o teu dia a dia, né? Então são aqueles 9 dias que toda a situação do técnico está legal. É um pouco tempo, é técnico da seleção, eu busco ser titular, eu busco estar na equipe. São situações diferentes. Dificuldade aqui de tu estabelecer aquilo que me foi perguntado antes, uma função de um lateral ser apoiador por dentro e não só por fora. Às vezes no clube ele só apoia por fora, eu quero que ele seja um construtor por dentro, como um articulador por dentro. Então, e ter pouco treino faz com que... Hoje eu acordei, nem fui tomar café, eu tomei um café sozinho, comi uma fruta, fiz o meu trabalho tático, rememorei todo o meu trabalho tático, vim aqui focado na preparação das duas equipes no trabalho tático para prepará-los melhor. Aqui fica tudo acelerado, aqui é tudo turbinado. No clube tu tem um tempo maior, dilui um tempo maior. Tite, aqui no fundo, Tite, para esse jogo contra o Japão, você confirma essas mudanças? Danilo, Thiago Silva, o Gemerson, Fernandinho e Juliano entre os titulares? Enfim, você normalmente não gosta de mexer tanto num setor, né? Mas são 3 novidades ali na defesa com o Danilo, Thiago Silva, Gemerson. Queria que você comentasse. Danilo, Thiago, Gemerson, Marcelo, o Fernandinho numa posição que o Renato vinha exercendo, Casemiro na mesma posição, Juliano numa função mais solto, fazendo as infiltrações, deixando o desenho e respeitando as características de cada um. Do Juliano, do William, do Neymar, do Gabriel, sim, essa do Alisson, uma retomada, sim, ela está confirmada. E ela vai dentro daquela linha de uma pergunta que fez anterior, que eu também tenho e busco oportunizar aos atletas, o Danilo, para que tenha uma real condição de jogar, de oportunidade, da sequência, da função que ele exerce assim no City, que exerceu no Porto, que exerceu no Real. Do Gemerson também da mesma forma, a mesma posição, função. O Fernandinho, ele é uma posição que ele exerceu algum tempo atrás, depois como primeiro, mas a função, ele tem, para mim, todas as características para fazê-lo e fazê-lo bem feita. Então, aí tu vai dando essa amostragem, vai também tendo alguma variação tática importante nos diferentes setores da equipe. Oi, Tite. Aqui à sua esquerda, atrás do Tino. Bom dia. Diante de tantas novidades, a gente tem mais uma, que é, para você, pelo menos, que é o árbitro de vídeo. Queria saber a sua opinião sobre o árbitro de vídeo e se o fato de ter árbitro de vídeo gera algum conselho a mais para os jogadores na preleção ou durante esses dias de véspera de jogo. Gera, sim. Sou um grande incentivador, pode trazer naquilo que é a busca da justiça, do correto, do justo. Toda vez que o futebol ele premia aquilo que se mereça e que é o trabalho, ele deva ser fomentado, e eu fomento. E a situação seja competitivo e leal. Não vai ter problema. Se a premissa é competir de forma leal, não tem problema que o árbitro não vai te punir. Né? Se fizer faltas excessivas, deixa para a arbitragem, que ela vai estar ali, ela tem a responsabilidade. Se agarrar dentro da área, faça a situação de contato e faça leal, que não vai ter problema.
Não tem a maldade em outras situações, por quê? Porque vão ter profissionais que vão estar, e é deles a atribuição, nessa busca do ser justo. Eles querem isso também. Nós, profissionais, eu como técnico quero. Acrescento mais, se tivesse um tempo para que eu pudesse... como é que fala no vôlei para pegar um tempo, um desafio? Eu gostaria muito que tivesse um só desafio. Talvez esse é um processo de evolução, eu queira demais. Mas esse processo... Sim, por quê? Porque é o correto. Porque é o justo. Porque deva ser assim. Premie o mais competente. Premie quem mereça. Essa é a premissa. Até porque a orientação que nós temos, e o agradecimento ao Departamento de Árbitros da CBF, ele coloca assim, só o árbitro pode pedir um processo de revisão. Ele pode ser orientado, alertado aos componentes, mas só ele. Então é dele a interpretação em lances bem específicos, de cartão, de penalidade, de mão, são bem específicos essas situações. E só ele, a atribuição ela é dele. Titi, aqui na frente, tudo bem? O Fernando Caetano, colega, perguntou sobre as tantas mudanças no time. Eu vou voltar um pouco no assunto, porque eu lembro que das últimas vezes você explicava assim pra gente. Vou fazer mudanças pontuais, até para não mexer tanto na estrutura, que você gosta de observar bastante em treinamentos, se avalia também nos treinos, não só nos jogos. Então, nos jogos eram questões pontuais. E nessa partida específica, a gente repara mais da metade do time. No caso de linha, né, são 5 mudanças, além do Willian na vaga do Coutinho. Mudou alguma coisa? Por que decidiu agora esse número maior de alterações? O que você quer também com isso? Visto que são, como você bate muito na tecla, são apenas 4 jogos até você fechar essa lista para a Copa. Por que você optou por isso? Em outros, saiu daquela regra básica ou daquela ideia inicial? É isso? Vamos lá. O Danilo é uma substituição. O Gemerson também. O Thiago e o retorno do Marcelo não vejo. Alisson também não. Fernandinho, sim, numa função diferenciada. E Juliano. A própria oportunidade para Juliano não era o processo inicial, era Coutinho para jogar ali. Então, a oportunidade ela surge. Vê como para os atletas estarem preparados? A ideia inicial nossa era Coutinho com Fernandinho e com Casimiro. Mas, poxa, não deu essa condição, vai jogar. Então, acrescentou-se um, dando e mantendo uma certa estrutura da equipe. Oi, Titi. Aqui, bom dia. Tem umas cenas que já estão se tornando um pouco clássicas assim na seleção antes de cada treino, que são suas caminhadas pelo gramado, sempre chutando uma bola, vai para lá, vai para cá, enquanto os jogadores se aquecem e enquanto o Fábio faz a parte dele, você anda, a bola está sempre com você. E eu queria entender o que está passando na sua cabeça naquele momento ali. Hoje teve até um alongamento. Você pensa no quê? Por que a bola está sempre com você? Fala um pouquinho para a gente desse pré-treino. Cada um tem um ritual, um hábito de concentração, né? Vocês, quando fazem o seu trabalho, seguramente vocês têm um hábito de concentração. Eu faço o meu antes de fazer o trabalho tático para as situações que elas são da equipe, aquilo que estrategicamente é da relação do adversário, de uma sequência lógica de movimentos. Como são 2 equipes também, aquela que inicia e aquela que está preparada para entrar. Então, tem diferenças, então ele exige de mim uma concentração para que eu a passe. Por exemplo, quando eu tenho na primeira parte da equipe o trabalho com o Neymar e com o Willian, a flutuação ela é alternada e a amplitude, flutuação e um aberto, ela é alternada. Mas se eu venho com Douglas Costa e que eu venho com Firmino, eu não vou dar a flutuação do Douglas, eu vou dar ele mais aberto e só o Firmino vai flutuar. Então, tu começa a ajustar peças. E com a bola eu fico falando com ela, querendo que ela me fale alguma coisa, mas aí... passando o tempo e rememorando situações e viajando no tempo que, como atleta, era mais, confesso, era mais... Agora é agradável, sim, é prazeroso, sim, mas o grande fascínio é jogar futebol. Jogar futebol é fascinante, é extraordinário. Praticar o esporte é extraordinário.